Olá! O tema de hoje do Estúdio News são os avanços na oncologia. E para conversar com a gente, nós recebemos a Patrícia Velenic, jornalista e paciente de câncer de mama em remissão, e Bruno Conte, que é oncologista do Hospital Moriá. Sejam muito bem-vindos, é um prazer recebê-los. Obrigado. Muito obrigada pelo convite. Obrigada pela presença. Bom, neste mês, o mundo celebra o Outubro Rosa, um movimento que foi criado na década de 90 e que tem o objetivo de lembrar a importância da prevenção, detecção precoce e tratamento adequado do câncer de mama. O Instituto Nacional do Câncer, o INCA, estima que mais de 73 mil novos casos da doença sejam diagnosticados por ano aqui no Brasil. Agora, nós sabemos que existem diferentes tipos de câncer de mama, que vai ser o nosso foco aqui. Doutor, você pode explicar para a gente quais são os tipos mais comuns? A gente, quando vai falar de tipos de câncer de mama, a gente pode diferenciar entre a doença localizada na mama, né? A paciente ela descobre o câncer de mama, então pode estar uma doença localizada ou uma doença avançada quando ela já tem metástase. Quando a doença ela nasce na mama e já se instalou no pulmão, nos ossos, no fígado, por exemplo. Esses são tipos, então, a doença câncer de mama localizada na mama e o paciente vai para um tratamento local, ou a doença avançada, quando a paciente, então, ela já desenvolveu essas metástases, ela vai para um outro tipo de tratamento medicamentoso. E os tipos biológicos ou os perfis da doença, ou os subtipos da doença, a gente pode chamar basicamente em subtipos luminais, que são os principais tipos de câncer de mama que possuem o receptor para estrógeno, que é o principal hormônio sexual feminino, positivos na doença. Então, cerca de 70% dos casos possuem esse receptor positivo. E isso direciona todo o nosso tratamento medicamentoso, isso tem uma relação com o prognóstico, comportamento da doença. Então, a gente divide entre tumores luminais, que é quando tem esse receptor de estrógeno positivo, e aí a gente já tem um entendimento, um conhecimento de como a gente vai tratar e do que esperar em termos de comportamento da doença, apesar disso, claro, ser individual, mas pensando somente a respeito do comportamento da doença, a gente faz essa diferenciação. Essa análise é feita através de um exame chamado imunistoquímico, que vem da análise da biópsia do tumor. E os tumores chamados não luminais, que são os tumores, então, que a gente chama triplo negativos, e os tumores que a gente chama de HER2 positivo, ou HER-2, que é uma sigla em inglês de uma proteína que está ou não está presente nos cânceres de mama. Então, quando está presente, a gente fala que é um HER2 positivo, e quando ela, vamos dizer, não está presente, a gente fala que ela é negativa. Então, quando a gente tem, basicamente, a gente pode então dividir nessa categoria biológica da doença entre os tumores luminais, esses que têm o receptor de estrógeno positivo, os tumores que são HER2 positivos, e quando não tem esses marcadores, todos são negativos, tem o grupo dos tumores triplo negativos. Patrícia, você teve o câncer de mama triplo negativo? Isso. Como que foi para você receber esse diagnóstico? Bem complicado, porque assim, já receber um diagnóstico de câncer já é algo apavorante, né? E triplo negativo muito mais, porque a gente sabe que é um câncer ainda que tem um mistério em torno dele. E é um câncer que tem 90% de chance de se espalhar pelo corpo. Então, quando você recebe a notícia, né? Até então eu estou achando que está no seio, mas aí você tem que fazer um PET scan para ver se ele já não criou alguma metástase. Então, você assim, fez? Eu fiz, tive que fazer um PET scan, porque inicialmente estava no seio, mas como ele se espalha de uma forma rápida, eu precisei fazer o PET scan para ver se já não estava com metástase. Graças a Deus não foi o meu caso, ele estava localizado apenas, e como eu peguei bem no início, eu consegui fazer o tratamento de um modo que atingisse aí 100% de sucesso, vamos dizer assim. Aproveitar isso que você está dizendo para a gente, perguntar para o doutor a importância da prevenção. Ainda é o exame de toque
Mamografia, ultrassom de mama, isso tem que ser feito anualmente? A partir de que idade? O protocolo segue esse? Acho importante diferenciar o que é prevenção do que é um rastreamento ou detecção precoce. O que a gente pode fazer em termos de mamografia, ultrassonografia ou autoexame mesmo, isso é uma forma da gente detectar mais precoce a doença. E, obviamente, isso é muito bom, né? Quanto antes eu descubro a doença, principalmente em tumores como que você teve, né? O triplo negativo, que é uma doença que tem uma agressividade maior, e quanto mais rápido, então, você descobre, mas isso vale para todos, né? Mas essa característica de maior ou menor agressividade, isso tem correlação com o prognóstico da doença e com a necessidade, então, de ter uma intervenção mais rápida, mais eficaz para o tratamento. Assim, não tem nenhum que dá para ficar esperando, mas uns que realmente são necessários você agir de uma forma mais rápida. Então, sim, exames de rastreamento, seja o autoexame, a mamografia, a ultrassonografia de mama, em alguns casos, mulheres mais jovens que por algum motivo precisem, mais jovens abaixo dos 50 anos, tá? Que precisem fazer um rastreamento, seja por conta de um histórico familiar importante ou qualquer outro motivo, às vezes a gente precisa individualizar a conduta com uma ressonância magnética, porque a minha preocupação com esses exames de rastreamento, ou também chamados prevenção secundária, é que eu não gosto tanto de falar que é uma prevenção e sim um rastreamento, para que a gente consiga diferenciar muito bem do que é realmente prevenção, que é um estilo de vida que diminui o risco, que promove uma melhora da sua saúde, diminuindo o risco de você desenvolver a doença em primeiro lugar. Isso sim é prevenção, então isso é muitíssimo importante diferenciar do que é realmente prevenção e do que é o rastreamento, ou essa detecção precoce. E aí existem diversos protocolos, né? No nosso meio existe uma tendência dos colegas mastologistas, ginecologistas e oncologistas, pela própria preocupação e ansiedade das pacientes de indicar esses exames de uma forma mais precoce, que seria abaixo dos 50 anos. Eu vejo muitas mulheres a partir dos 40 já fazerem. Não acho errado, porém não há um acordo, um consenso entre as diversas, vamos dizer, sociedades quanto a isso. E a minha preocupação é que quanto mais jovem, maior a chance de você descobrir um resultado falso positivo. Então, aquele exame detecta uma alteração, a paciente fica apavorada que é um câncer e não é. E ali se vão, às vezes, 2, 3 meses da vida da pessoa que pode virar Isso é muito comum, né, doutor? É muito mais comum do que o exame de rastreamento trazer, de fato, um diagnóstico. Então, é bastante complexo a gente lidar com esse equilíbrio, com o equilíbrio que realmente o exame tem a sua importância, porque iremos detectar precoce e isso, caso detectado, será, vamos dizer assim, realmente instituído o tratamento, e o tratamento vai diminuir o risco de mortalidade daquele indivíduo. Porém, principalmente em mulheres, então, mais jovens e mulheres também mais idosas, aí eu estou falando de uma população acima de 75 anos, a chance de um resultado falso positivo aumenta por conta de características da mama. Então, a mulher, antes da menopausa, ela tem a mama com a maior quantidade de glândulas saudáveis, normais, e isso pode falsear ali o exame e trazer, aumentar o resultado, aumentar a probabilidade de um resultado falso positivo, o que é uma preocupação para algumas mulheres. Então, a melhor estratégia para que realmente diminua o risco, fazer os exames para realmente detectar precocemente, mas ao mesmo tempo diminua o risco de ter um resultado falso positivo e ter toda essa problemática envolvida com isso, é você conversar com o seu médico, né, e buscar uma orientação quanto a rastreamento individualizada.
Ô, Renata, se você me permite, queria fazer um complemento. Eu acho muito importante, ainda mais nesse mês, falar do autoexame, do ultrassom, da mamografia, mas acho que as mulheres devem ficar atentas, porque no meu caso eu não descobri dessa forma. Eu descobri por conta de uma psoríase capilar. Então, quando você está com algum problema de saúde, o corpo dá algum sinal, de alguma forma, né? E às vezes é difícil identificar. Então, é importante, sim, fazer os autoexames, mas sempre ficar atento aos sinais que o corpo dá. Que o corpo dá. E a partir do momento que você recebeu o diagnóstico de câncer, como foi para você? Qual foi o passo a passo que você foi seguindo e qual foi o período ali mais difícil, tanto física quanto emocionalmente? Eu acho que o período mais difícil é quando você recebe a notícia, né? Abre o chão, aí você fala, e agora? Porque, infelizmente, essa doença ainda está muito ligada ao fim da vida. E, querendo ou não, quando você tem um diagnóstico como esse, a sua vida vira de cabeça para baixo. Então, um dia eu era uma Patrícia, trabalhando na minha área como jornalista. No dia seguinte, eu era uma paciente de câncer, pensando como que ia fazer para raspar o meu cabelo. Então, a vida muda completamente, não é fácil. O tratamento é algo muito doloroso, né? O outubro é rosa, mas não é tão rosa assim, como muitas pessoas pintam nas redes sociais. É um tratamento assim que devasta qualquer pessoa. E não é só o tratamento em si, né? Porque o tratamento, eu estava conversando com o doutor, ele não acaba quando termina. Após o tratamento contra o câncer, o meu foi o convencional de quimioterapia, você tem as sequelas, porque não é um tratamento fácil. Ele mata as células ruins, mas mata também as boas. Como consequência, você vai ter algo depois, Você né? fez químio, rádio, Eu cirurgia? fiz o tratamento convencional, que foram 4 químios vermelhas, 12 brancas. Fiz 2 cirurgias no seio, porque a paciente que faz quimioterapia, ela tem dificuldade na cicatrização. Então, muitas vezes, na primeira cirurgia não fecha. Então, eu tive que repetir a cirurgia e fiz 15 sessões de radioterapia. E quais são as sequelas que ficaram? Bom, tem inúmeras. Eu estou com uma cirurgia na coluna. Só esse ano, eu fiz 5 cirurgias na coluna. Porque antes de começar o tratamento quimioterápico, eu tinha uma hérnia de disco. E quando eu fiz a quimioterapia ela entra nos ossos. Então, afetou demais a minha coluna lombar. Agora, a última recente, tem uma semana, eu tive que colocar 2 parafusos na coluna lombar, porque a L5 deslocou, de tão frágil que ela ficou, né? Tem muitos casos a respeito disso. Também tem uma psoríase crônica, que não sara, o que me fez descobrir o câncer, né? Eu permaneço com ela não sara de jeito nenhum, porque o corpo fica mais debilitado, né? Abaixa todos os nossos... Imunidade, leucócitos, glóbulos vermelhos, brancos, vão tudo lá embaixo. Então, e tem um problema no estômago também. E cada hora é uma caixinha de surpresa, né? Tem um problema de pele, cada hora aparece alguma coisa. É porque o seu tratamento é recente. Eu terminei ele em dezembro. É recente, né, doutor? Bem recente. Bem recente. E aí, um paciente que, por exemplo, ela fez todo o processo indicado, conseguiu tirar a célula cancerígena daí, ela precisa ficar fazendo esses exames para acompanhar por uma recidiva em quanto tempo? Isso é bastante individual também, porque assim, no momento do diagnóstico, a gente faz todos os exames para mapear. A Patrícia comentou que fez o PET scan. Sim. O PET scan é uma tomografia computadorizada que utiliza um contraste mais sensível e mais específico para o câncer. Não é obrigatório, mas é um exame realmente bastante assim moderno e que traz, vamos dizer assim, uma segurança muito grande de que não existem metástases, que é aquela primeira divisão que eu fiz dos tipos de câncer entre a doença localizada e a doença metastática. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber, além daqueles subtipos biológicos lá que eu comentei, se tem um receptor de estrógeno, HER2 ou se é um triplo negativo, sabemos se a doença ela é uma doença que está localizada ou uma doença que já se espalhou. No caso do triplo negativo, é importante um PET scan, né? Porque é um câncer... interessante, é importante.
não é mandatório, não é uma obrigação. A gente pode fazer uma boa medicina, uma boa avaliação com tomografias computadorizadas convencionais, né? Mas é interessante, é um exame interessante. E então já sabemos, né? Não há, por exemplo, no caso da Patrícia, não houveram o desenvolvimento de metástase. Então vamos fazer o tratamento para a doença local e pronto. E aí ela Não segue a vida temos mais normal, doença. fazendo os exames como uma pessoa que nunca tivesse tido a doença. E agora, No exatamente. meu caso, porque assim, quando foi feita a cirurgia, não constou mais que eu tinha células tumorais. Então é vida que segue, sem tomar nenhum medicamento. Tem gente que tem que tomar medicamento aí por 5, 6 anos. No meu caso, eu não preciso, mas tem que fazer o rastreamento a cada 3 meses. Bom, os estudos não param, a medicina está aí evoluindo cada vez mais, ainda bem. Eu começo perguntando para você agora, doutora, em relação aos avanços da oncologia, o que a gente tem de novo, que tipo de esperança você pode trazer para a gente aí? Assim, a gente vem ganhando um conhecimento muito grande a respeito da biologia da doença, do entendimento da doença, do ponto de vista molecular, genético, né? Então, hoje temos drogas que são voltadas para alterações muito específicas na doença. E, por exemplo, pensando numa linha do tempo, a gente entende que a quimioterapia foram os primeiros medicamentos, né, descobertos. Porém, são tratamentos que eles causam danos ao corpo de uma forma irrestrita. Então, eles eliminam as células do câncer, mas muitas vezes eliminam células saudáveis, por exemplo, as células do sangue, e causam efeitos colaterais. E entendeu-se que o corpo está envolvido de alguma forma com o câncer. Não é o câncer é um grupo de células que está desconectado do resto do corpo, caminhando lá em algum lugar. Não, de alguma forma existe uma relação. Então, após essa percepção, medicamentos passaram a ser desenvolvidos para que haja um estímulo da imunidade do paciente para combater a doença, que é a chamada imunoterapia. Nesse caso, substitui a quimioterapia? Depende, porque aí nós temos vários tipos de uso. Por exemplo, em câncer de mama, nós temos um uso bastante seletivo para os tumores triplo negativos ainda hoje em dia, né? E para algumas outras doenças, por exemplo, melanoma, nós usamos de uma forma exclusiva com resultados assim realmente revolucionários, né? Então, há mais ou menos 15 anos atrás, a gente esperava ali uma sobrevida de, vamos dizer, num melanoma metastático, cerca de 90% a 95% das pessoas com esse diagnóstico mortas em 2 anos, e hoje a gente consegue atingir 7 anos e meio a 8 anos em cerca de 70% das pessoas. Então, isso é realmente uma mudança de paradigma em questão de uma década, aproximadamente, com a imunoterapia para alguns subtipos de câncer, não para todos. Porém, especificamente em câncer de mama, também novos medicamentos estão sendo desenvolvidos com resultados muito animadores. Então, tanto para a doença avançada, que é a doença metastática, quanto para a doença localizada, com combinações de tratamento de químio mais imunoterapia, ou novas drogas que têm esses recursos que a gente entende como uma terapia-alvo, que são medicamentos, então, muito mais direcionados para a célula do câncer, então, muito mais eficazes e com uma toxicidade, com um perfil de efeito colateral mais interessante do que a quimioterapia. Você teve muitos efeitos colaterais. Você falou agora no bloco anterior de raspar o cabelo, você ficou careca. Como Sim. foi também esse lado da sua vaidade? Então, assim que eu descobri a doença, eu já vinha falando com Deus em questão da vaidade, porque eu já estava com 45 anos e eu pensava em envelhecer de uma forma mais tranquila, né? Não que a vaidade ficasse sendo algo obrigatório para mim. E aí, então, quando eu descobri o câncer de mama, a primeira atitude que eu tomei foi comprar uma máquina de raspar cabelo e passar a máquina zero na minha cabeça.
porque eu sabia os efeitos colaterais que eu teria com a quimioterapia e eu decidi que a queda do cabelo não seria feita pela quimioterapia, seria feita por mim. Então foi algo que passou assim despercebido, porque eu não vi meu cabelo cair, eu já estava sem cabelo, né? Então, para mim foi muito fácil deixar a vaidade de lado, porque era algo que eu já vinha querendo há um tempo. E eu acho que a mulher que consegue, não é todo mundo, porque cada um tem um jeito de reagir em relação a isso. Mas a mulher que consegue tirar o cabelo antes de começar o tratamento, eu acho que já é meio caminho andado para ficar mais tranquila aí durante os efeitos colaterais, que são inúmeros, tá? Posso fazer uma listagem aqui, se a gente tiver tempo. Essa questão, então, do cabelo foi de menos para você? Foi o de menos para mim, mas eu tive outros efeitos colaterais, que é prisão de ventre, enjoo, cansaço excessivo, cheguei a ficar uma semana na cama sem conseguir levantar, mucosite, que impede da gente se alimentar direito, e aí outras coisas mais, que deve ficar um dia inteiro falando dos efeitos colaterais. Que bom que já passou. Graças a Deus. Doutor, a gente está no Outubro Rosa e a gente quer passar uma consciência para as pessoas mesmo em relação à doença. Eu te pergunto, o câncer de mama, ele tem influência genética, ele é hereditário ou ele também está ligado aos nossos hábitos de vida? O que depender da gente aqui, no nosso dia a dia, na nossa rotina, alimentação saudável, exercício físico, ajuda a prevenir a doença? Olha, Renata, com certeza. Como eu disse, o câncer ele não está desconectado do corpo. Então, o câncer, não adianta a gente entender o câncer como uma doença apenas biológica, bioquímica, genética, porque ela sofre influência de outros aspectos. A gente ouve dizer que ele também é muito ligado ao lado emocional. Ao lado emocional, todo sentido. Hoje, por exemplo, eu posso citar uma ciência chamada psiconeuroimunologia. O que é isso? É a qualidade dos nossos pensamentos e das nossas emoções afetando o nosso cérebro ou vice-versa, e o que, consequentemente, afeta o nosso sistema imune. Então, se eu sou uma pessoa muito estressada, por exemplo, estou muito preocupado, eu hiperativo esse sistema no meu cérebro e eu acabo produzindo muito mais hormônios. Eu posso citar 2, a noradrenalina, por exemplo, e o cortisol, que são hormônios relacionados ao estresse. Sabidamente, esses hormônios eles causam uma deficiência imune. Eles diminuem o funcionamento do meu sistema imunológico, porque, vamos dizer assim, esses hormônios eles servem muito numa situação de luta ou fuga, quando a vida está em risco, né? Quando eu estou num perigo iminente, ambiental, enfim. E aí o corpo produz isso, tira energia do nosso sistema imunológico, coloca energia para o nosso sistema cardiovascular para a gente se defender, para a gente, né, se livrar daquela ameaça. Porém, hoje, no mundo de hoje, a gente vive muitas vezes sob esse estresse praticamente todos os dias, né? Seja por conta do trabalho, do trânsito, enfim, relacionamentos, e isso mantém esse sistema neurológico, neuroimunológico ativado e esses hormônios em alta, então o sistema imune, vamos dizer assim, fica um pouco mais frágil. Então tem, sim, muita relação também com a questão emocional, mas não só. Realmente o câncer é uma doença ainda bastante multifacetada, né? A gente pode entender o câncer como uma doença multifacetada. A gente tem que olhar para o fator genético, com certeza. Inclusive, muitos dos avanços da oncologia vêm através do conhecimento genético. Então, temos um conhecimento hoje bastante aprofundado de, vamos dizer, modificações genéticas que predispõem ao surgimento da doença, inclusive medicamentos que podem ser utilizados neste grupo selecionado de pacientes. Então, enfim, a gente encara muitas vezes essas pessoas de uma forma diferente durante o tratamento mesmo, por conta do aspecto genético, mas não podemos negligenciar o aspecto da alimentação, da atividade física, sono, a qualidade das nossas relações interpessoais e a qualidade da nossa relação com a gente mesmo, né?
Eu gostaria de fazer uma pergunta Claro. para o doutor, que muito se fala em ter uma alimentação saudável e uma vida saudável para evitar o câncer, né? Nessa questão da alimentação, eu não sei se eu posso dizer que há uma brecha entre paciente e o hospital, porque quando você recebe o diagnóstico, você tem um acompanhamento com o nutricionista, que diz qual tipo de alimentação que você deve ter para não ter uma recidiva. E aí eu fico na curiosidade do seguinte, porque eles falam que a gente não pode comer embutido, suco de caixinha, muito doce. E enquanto você está fazendo a quimioterapia, você recebe uma refeição e nessa refeição vem um omelete com embutidos, um suco de caixinha, que é 0% de fruta, né? E vem aqueles pudins industrializados de caixinha, que a gente sabe que faz muito mal para a saúde. Onde é que está o problema disso? Onde está essa brecha entre paciente e hospital? Não sei, de repente. A sociedade como um todo, eu vejo, não criou uma coerência quanto a isso. Porque é difícil também, através dos estudos que nós temos, de identificar, olha, tal alimento causa ou não causa. Mesmo porque, por exemplo, pensando em macronutrientes, muitos têm medo da questão do açúcar. O próprio PET scan é um exame que faz uma análise do câncer baseado numa glicose, ou seja, num açúcar, num carboidrato radioativo, porque sabe-se que a célula do câncer gosta muito de glicose. Mas se, vamos dizer assim, a pessoa, ela não quer dizer que a pessoa, por comer carboidrato, necessariamente ela vai ter maior risco de desenvolver o câncer. Então, assim, é pela complexidade do tema, entendo eu, né? A gente nota esse tipo de disparidade, de incoerência, né? Então, a gente, por exemplo, se você for entrar numa rede social, você vai encontrar profissionais falando, pô, que não pode comer isso, não pode comer aquilo que dá câncer. Aí você entra no outro, não, pode comer sim. Ou seja, não há uma coerência. E quem que está certo? Né? De onde vem isso? Então, o que eu costumo discutir com os meus casos e quem me procura para falar sobre prevenção é sobre a individualidade, como tudo que eu propus aqui. Vamos fazer rastreamento? Sim, de uma forma individualizada é o ideal, porque tudo vai ter um lado positivo, vai ter um lado negativo se a gente não pensar antes. E em termos de saúde, será que vale a pena você abrir mão de um alimento que você gosta mesmo? Né? Ou você incluir alimentos que você não gosta na sua alimentação? Será que isso é realmente saudável? Entende? Patrícia, a doença veio revolucionar sua vida, né? Você Totalmente. se voltou completamente a temas ligados ao câncer de mama, participando de podcasts, escreveu até um livro. Eu escrevi um livro, O Lado Bom do Câncer, A Doença sobre uma Nova Perspectiva, porque eu acho que em tudo na vida é possível, sim, enxergar o lado bom. E essa doença não me trouxe só coisas ruins, me trouxe coisas boas, tanto em questão de relacionamento, de amizades, de saber quem realmente se importava comigo. E a forma de encarar a doença positivamente, eu acho que faz toda a diferença. Eu também criei o podcast, que eu abordo sobre o assunto, tanto com profissionais de saúde e quanto o meu semelhante, o próprio ser humano, que conta a sua história, né? Então, é uma troca de informação muito grande. E eu acho que é possível, sim, ver o lado bom dessa doença, embora ela ainda tenha muitos tabus, é possível a gente aprender com o câncer. E é um divisor de águas na sua vida. Qual a importância de, nessa hora, você ter uma rede de apoio, familiares, amigos te apoiando, né, doutora? A gente ouve muitas vezes que tem o doente ali, o paciente, e quem está em volta acaba adoecendo também, quando a gente fala de uma doença grave como o câncer. Você teve esse apoio? Eu tive essa rede de apoio, sim. Sofre tanto quem está com a doença, como quem está ali dia a dia ajudando, né? Mas só quem sabe o que passa durante a quimioterapia é o paciente, não adianta. Por mais que você tenha rede de apoio, tem uma hora que é você com você mesmo, sabe? Eu brinco que eu tinha um protocolo médico e eu tinha o meu protocolo. Então, eu acabei adotando um protocolo no sentido de que um efeito colateral, eu tenho a minha solução.
porque eu sabia o que era bom para mim e o que daria certo, entendeu? É importante a rede de apoio, mas é importante você encontrar uma maneira de vivenciar essa doença da melhor forma possível. Doutora, nosso tempo está acabando, infelizmente passa muito rápido aqui. Que mensagem você deixaria para quem está nos assistindo agora, nesse mês de prevenção à doença, principalmente falando aí de câncer de mama? O que você gostaria de deixar registrado aqui? Tocando nesse ponto social, eu acho que isso é muito importante. Então, se você foi descoberta, foi diagnosticada com câncer de mama, realmente, então, busque uma rede de apoio sólida, pois sabemos esse aspecto emocional, o quanto que isso impacta, né? Então, é muito importante, claro, a individualidade, ela é fundamental, né? Trabalhar essa individualidade, dar atenção a si mesmo é muito importante, mas buscar ajuda, né? Porque é uma doença assim bastante difícil. Tivemos hoje o relato aqui da Patrícia, que não me deixa mentir, de quão difícil é tanto a abordagem diagnóstica como terapêutica. Então, valorizar esse aspecto emocional, né? Buscar ajuda, buscar apoio, é fundamental, é essencial e acredito que essa seja uma boa mensagem. E nem tudo que deu certo para mim pode dar certo ao outro, né? Porque o ser humano tem suas particularidades, cada um tem suas crenças, sua religião, seu modo de ver a vida, né? Isso foi o que deu certo para mim, mas a gente tem que respeitar cada indivíduo. Exatamente. O que você pode deixar então aqui de mensagem? Primeiro, acho que para as pessoas não se desesperarem, tem tratamento aí para todo mundo, cada um vai ter uma forma de encarar a doença, mas fé, olhar o lado positivo, acima de tudo, no seu caso fez uma grande diferença. Fez uma grande diferença na minha vida. Eu acho que quem recebe um diagnóstico como esse tem que saber que a medicina evoluiu demais e os tratamentos estão aí para salvar vidas. Eu sou uma prova disso, né? E pensar que o câncer não é a sua vida, é um pedacinho da sua vida. Eu pensei, poxa, já estou com 45 anos, olha o quanto que eu já vivi. O câncer é só um pedacinho da minha vida. Ele não é a minha vida um todo. Aí acho que isso faz a diferença também. Você saiu muito mais forte depois? Muito mais forte, com certeza. E eu consegui, de fato, ressignificar a minha vida depois do câncer. Gente, muito obrigada. Saúde, saúde, saúde para você. Doutor, muito obrigada pelas explicações aqui. Está convidado também a voltar mais vezes aqui ao Estúdio News. Muito obrigado. Bom, o Estúdio News fica por aqui. Eu conversei hoje com a Patrícia Veleni, que é jornalista e paciente de câncer de mama em remissão, e com o Bruno Conte, que é oncologista do Hospital Moriá. E lembrando que você já pode acompanhar essa entrevista pelo nosso canal do YouTube no Play Plus e também pelo nosso podcast disponível no Spotify e no Deezer. Eu espero você no próximo programa. Até lá!